uma pessoa feliz? Eu tirei férias das gravações, então eu trouxe muita gente para revisitar entrevistas icônicas como a Luísa Trajano, a Tcheco Aoki, só gente assim que teve muito a contribuir com o programa Sintonia. E hoje eu estreio o nosso retorno com uma pessoa que eu acho que vai ficar meu sócio no Sintonia, porque ele já veio 5 vezes, essa é a 6ª vez. Por que será que eu trago o Maurício Berns tantas vezes ao programa Sintonia e, coincidentemente, no começo do ano? Ele, para mim, é um dos astrólogos mais respeitados do país. E hoje não vai falar de astrologia, ele vai falar de vocação, que é um assunto que eu me interessei. Quando eu pergunto para o meu entrevistado sobre o que você quer falar, quando ele falou de vocação, eu falei, nossa, as pessoas ficam perdidas, não sabem qual é a vocação. Ele quer falar com vocês hoje. Maurício, vem aqui. Quer ficar meu sócio aqui no programa Sintonia? Vamos nessa. Você já deve conhecer, porque ele já veio várias vezes aqui, dando sempre assim, dicas importantíssimas. E eu, todo ano, às vésperas do meu aniversário, ele me brinda, um coração muito generoso, com uma consulta dos quadrimestres. E, ó, vou falar para vocês, presta atenção no que ele fala. Porque conforme a junção dos astros, aquilo que ele fala que vai acontecer, vai acontecer. Não é, Maurício? Só que hoje nós vamos falar de outra coisa, né? A gente veio falar de vocação, de carreira profissional. Antes dele nos esclarecer, eu vou contar que o Maurício, você tem quantos anos de carreira? Como astrólogo, 33. 33 anos, atendendo como astrologia na área de carreira e perfil profissional. E ele já atendeu mais de 600 empresas, tem 12 livros escritos, tanto de autoria dele, como coautoria. Você está, acho que 3 dos meus livros, né? Estou em algum. E milhares de pessoas atendidas internacionalmente e individualmente. Ele é certificado pela International Society of Astrological Research. Falei certo? Falou. Às vezes não sai tão bom. E criou e ministra cursos de formação e especialização na área de quem se interessa por essa ciência, que para mim é fantástica. Realiza eventos e palestras por todo o Brasil. Maurício, nós vamos falar hoje de vocação e carreira profissional. Você entende que a carreira é uma coisa e a vocação, a pessoa nasce com ela, chega pronta? Conta lá para o nosso internauta. Olha, primeiro existem as duas possibilidades. Existe a possibilidade da pessoa que ela nasce vocacionada realmente a um direcionamento profissional. E ela percebe isso, ela tem consciência disso, às vezes até uma criança já fala de que ela vai ser quando crescer e tal, e depois ela segue aquilo e se realiza naquilo. Então existe isso. Mas a grande maioria, pelo menos eu venho trabalhando com astrologia vocacional, né, pelo desenvolvimento de carreira há muitos anos. E as pessoas têm dúvidas. Por que elas têm dúvidas? Aí a coisa é um pouquinho mais complexa. Porque o que acontece? A pessoa quer ter o resultado na vida dela. Esse é o ponto. Porque, vou fazer o que eu gosto. Tá bom, pode fazer o que você gosta. Agora, dentro do que você gosta, você faz bem feito? Será que a pessoa tem as habilidades para fazer o que ela gosta? A gente imagina que isso seja meio automático, mas não é. Às vezes a pessoa gosta muito de alguma coisa e não tem habilidade para aquilo. E pode desenvolver? Pode, mas... Pronto, quer ser cantora e não tem voz. E não tem voz. Pode cantar bem? Pode, mas não vai ser uma cantora. Né? Vai ter o quê? Vai ser bem paga, vai ter resultado. Não vai ter isso. Então a mesma coisa nas outras profissões. Então o desenvolvimento, a tomada de consciência das habilidades que podem ser desenvolvidas dentro da pessoa é uma chave para ela poder ter o resultado que ela quer na vida dela. Porque o que adianta, né, ser pessoa fazer o que ela gosta e não ter o mínimo de recurso financeiro, por exemplo, para poder ter uma vida minimamente satisfatória. De conforto, né? De conforto e se tiver filhos, de poder criar os filhos e dar uma sequência na vida. Então, existe a vocação, e aí é interessante, porque a palavra já reflete a natureza do que é. Que a vocação pode vir de vocare, que é o chamamento interno, interior. Ou vocatus, que é o chamamento divino.
Então, lá antigamente, vocação era realmente vocação médica, sacerdotal, porque era como se fosse uma orientação espiritual divina. Hoje em dia, como a gente fala muito em consciência, em autoconsciência, autoconhecimento, então a pessoa busca dentro dela se conhecer para saber o que realmente ela tem como propósito para essa vida. Então a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Então, mas se a pessoa se acha, eu tenho vocação para ser chefe de cozinha. Só que a comida que ela faz não é o ideal. Ela tem como desenvolver a habilidade de se transformar realmente numa grande chefe. Ou se não tem a vocação, não vai dar certo. Olha, se ela realmente tem a vocação, junto com a vocação vem as habilidades. Aí ela pode desenvolver aquelas habilidades. Porque a habilidade ela é passível de desenvolvimento. Não é que a pessoa já nasce. Tem aquelas crianças que tocam piano. Aí de 5 anos é um talento. Aí é um talento. Então, mas veio de... Desculpa, não sei se você crê nisso e eu não vou perder a amizade, tá? Mas aquele menininho de 4 anos, 5 anos que toca Beethoven, veio de outra pronto. Vida. Lógico. Aí veio de outra vida. A maioria de nós tem habilidades latentes que precisam ser desenvolvidas. Isso vem junto com a vocação. Agora, assim, uma profissão, você falou chefe de cozinha. Será que para ser um chefe de cozinha de sucesso, basta somente fazer uma boa alimentação, fazer um prato bonito, bem feito e tal? Eu acho que aí é que entra a quantidade de habilidades que precisa para um profissional ter êxito na sua profissão. Aí é o desenvolvimento da carreira. Inclusive a inteligência emocional, existe uma coisa, nós já falamos num programa aqui, de perfil de comportamento. Não é? Por exemplo, uma pessoa extremamente introspectiva, ela vai se dar bem na área de vendas? Ou num palco fazendo palestra? Ou num palco, não vai. Se a profissão dela precisa disso, não vai dar certo. Verdade. Então, é preciso que a gente examine, né? Por exemplo, um médico, cirurgião. Né? O que o cirurgião precisa? Uma das qualidades que ele precisa ter. Uma capacidade de tomada de decisão diretiva. E ser calmo, né? Paciente. Pois é. Só que ele vai precisar, em minutos, às vezes, dependendo da situação, tomar uma decisão. Que pode ser a vida de uma pessoa. Então, se é uma pessoa de caráter analítico, ela vai ter dificuldade em tomar decisão. Então, para ser médico cirurgião, não é o melhor para ele. Vai gerar um estresse, um desgaste, que não vai ser um bom cirurgião. Entendi. Por mais que ele tenha habilidade física de operar, hoje os robôs, mas a capacidade de tomada de decisão. Então, é isso que eu venho trabalhando nas pessoas. Tem aquela, vamos dizer assim, o chamamento maior da área profissional? Tem. Mas dentro disso tem o perfil da pessoa. E aí você dá uma mentoria para que a pessoa se descubra? Isso. Esse é o objeto. Porque se a pessoa não descobrir dentro dela, não adianta eu falar para ela fazer. Tem que vir internamente. Então, por exemplo, o engenheiro civil. Aí tem um que é o projetista, ele fica lá no computador, num ambiente legal, projeta. É o calculista. O calculista, muito bem. E tem o que vai tocar a obra. Imagina a diferença, é outra profissão praticamente. É verdade. O cara lidar com pessoa, ter autoridade, liderança, fazer acontecer, andar na rua de manhã. Né? Então, é isso que precisa ser visto. E às vezes é muito bonito, olha que prédio, que bacana, eu quero fazer um prédio. Precisa examinar a profissão. E dentro da profissão tem o desenvolvimento da carreira. Né? Porque a pessoa, para subir numa carreira, ela vai ter que desenvolver o quê? Habilidades de liderança, por exemplo. Né? Relacionamento interpessoal. Então, assim, sabe, se a gente falar vocação, é medicina, engenharia, direito... isso aqui tem vocação para ser tal coisa. Calma, Beth, né? Tem que chegar lá, né? O garoto é bom de conta, então ele tem vocação para ser engenheiro. Não é verdade. Não é, né? Eu não confundi. Ou, por exemplo, aquela criança que dança. Não quer dizer que ela vai ser uma bailarina. Vai ser uma bailarina. Falando nisso, Isso. você que me conhece, né? Você permite aqui uma parte.
Eu me consulto com ele, com o Maurício Bernes, há mais de década, né? Mais, né? Seu filho tinha quantos anos? 6 anos? 5 anos? Agora tem 20? Tinha uns 5, tem 20, Então, mais velho. Lá atrás, meus pais me deram piano, que eu ia ser pianista. Não é que eu ia ser pianista, eu tinha que estudar piano. E era tamanha a pressão para que eu estudasse piano, que as amigas iam para o clube nadar, brincar, jogar amarelinha, porque eu sou desse tempo. E eu tinha que estudar. Minha mãe falava, estuda meia horinha, filha. E aquela meia horinha era um martírio, a ponto de eu falar, mãe, eu quero ser lixeira na rua, mas eu não quero tocar piano. E eu entreguei o diploma porque me forçaram, não me deixaram desistir. E eu larguei de tocar durante 20 anos. Só que aí o tempo passa, a gente larga a mão do serviço, né? Eu queria ser bailarina. Imaginei eu bailarina com 73 anos, Maurício. Não ia prestar, né? O que aconteceu? Melhor, né? Depois de 20 anos eu descobri que a minha... Você me conhece, pode chamar de vocação? Tem vocação para ser pianista? Tem, para ser música. Né? Musicista. Eu retomei e voltei, e hoje eu não abro mão, eu vivo de música, eu gosto da música, e para mim é minha respiração. Então, eu vim com essa vocação. Então, aí entra o que eu estava dizendo dos efeitos psicológicos da própria criação da educação. Né? Do 0 aos 7 anos tem a formação de uma estrutura de psicológica, vamos dizer assim, uma estrutura de psíquica, e dos 7 aos 14 tem a confirmação disso. Porque o registro de memória da maioria das pessoas é dos 7 aos 14. E astrologicamente, para não deixar de lado, tem a ver com ciclos de Saturno e de Júpiter, que estabelece a expansão e a estruturação. Então, dentro disso, quando o piano entrou na sua vida, ele entrou como um fator de obrigação e limitação do seu prazer naquele momento. Verdade. Então, você criou um bloqueio. E veja, era uma vocação, mas foi bloqueado por você mesmo, não pelo efeito psicológico de como a coisa aconteceu na sua vida. Aí depois aconteceu de uma outra maneira, mais prazerosa, e aí você retomou. Aí eu abracei. Então, o que eu tenho feito? Né? E a gente desenvolveu, né? Pedi a licença aqui. Eu estou vendo, eu queria que você falasse sobre isso, porque o Maurício, ele não é um astrólogo, ele escreve livros, ele direciona carreiras, ele mudou a minha percepção das minhas coisas, todo ano você me ajuda nisso. Eu queria que ele comentasse isso aí que você trouxe. É um mapa astrológico de carreira e perfil profissional. Aqui está impresso, mas a pessoa vira recebe, a capa aqui, porque a pessoa quando uma pessoa recebe acessa isso num PDF, né? E aí ela pode imprimir. O que é isso aqui? Aí você pode imaginar assim, vem o mapa astrológico da pessoa, está aqui, né? Realmente vem o desenho do mapa, a configuração, é leão com ascendente capricórnio, né? Tem tudo aqui, tem um mapa aqui, mas ele convida a pessoa a uma reflexão. A gente aponta pelo mapa características, habilidades. Eu vou até ler aqui, ler o que o índice, né? Ele estava aqui na mão, aqui, ó. Então, valores essenciais, necessidades e desafios, base vocacional e profissões, direcionamento para o desenvolvimento e sucesso na carreira, o estilo social que eu falei e o ambiente de trabalho, as habilidades e atitude e comportamento da pessoa e o nível de iniciativa. Então, todos esses itens são avaliados, mas não é que venha assim uma resposta pronta. Vêm sim as indicações e vêm os quadradinhos para a pessoa examinar e falar, eu tenho tendências. As características que a gente identifica no mapa, mas a gente convida a pessoa a ver se ela tem. Se ela observa dentro dela as que ela tem, os desafios que ela tem, por exemplo, aqui assim, né? Vamos dizer, ela tem trabalhos que demandam habilidade de tomada de decisão empática, capacidade de tomar decisões assertivas, considerando o bem-estar da equipe. Ela vai ver se ela tem. Se ela tem mesmo. Se ela for tímida, se ela for com uma voz sem vibração, ela não vai conseguir liderar. Exatamente. Mas aqui, se está escrito aqui, é porque ela potencialmente ela tem. O que ela precisa é examinar se ela pode aflorar. Pode despertar. Aí são as habilidades a serem desenvolvidas. Entendi. Porque a timidez, ela é resultado de pressão psicológica. E ela a pessoa é naturalmente tímida, não existe. É consertável. É consertável, tá? Dá para consertar. A pessoa pode ser mais introspectiva e tal, mas a timidez em si,
é algo a ser trabalhado, porque não é uma coisa positiva. Entendi. Então, né, aí tem as áreas, relações públicas, nesse caso aqui, na educação, treinamento. Então, a gente traz uma perspectiva para a pessoa se conhecer. Porque não tem sucesso profissional nem carreira bem desenvolvida sem autoconhecimento. Falou tudo! Tudo! Mesmo que seja naquela área, porque às vezes a pessoa tem um grande sucesso profissional e no relacionamento, por exemplo, leva um fracasso, né? Uhum. Tudo bem, mas na área da atividade vocacional, profissional, de carreira, ela tem um autoconhecimento. Quem ela é, o que ela pode, como ela pode fazer. Né? Porque Mas tem se ela tudo tem isso, na né? área profissional, como é que isso não funciona na área pessoal? É outro departamento. É mesmo? É outro departamento. Porque, por exemplo, um perfil de comando. Você imagina falando numa corporação, né? É uma pirâmide. Né? Tem lá em cima um CEO, um presidente, e vai abrindo a pirâmide. E no ambiente do relacionamento familiar, relacionamento afetivo, são outras habilidades, né, que a pessoa precisa ter. Mais sensibilidade, mais afetividade. Né? Numa empresa não se espera muita afetividade, né? Mas deveria, né? Poderia. Porque, assim, eu tenho uma entrevista que ainda vai para o ar, falando sobre liderança humanizada, o quanto é importante um líder liderar com humanidade, que assim, não é passar a falar bom dia, boa tarde, boa noite, é ele ter um interesse genuíno pela pessoa, porque às vezes a pessoa que foi lá trabalhar pode ter passado um momento terrível. Há uns anos atrás eu assisti uma palestra na Câmara Americana de Comércio, né? Tinha lá um cara que já estava se aposentando, terminando, vamos dizer, a carreira, aí escreveu um livro falando, né, das relações de trabalho e tudo. E falou um tanto desse aspecto. Né? Aí teve um lá assim mais, vamos dizer, sincero, né? Falou, mas a gente se conhece há quantos anos, né? Falou assim, uns 30 anos, né? Não foi bem assim que o senhor chegou na posição que o senhor chegou, né? Ui, falou assim? Falou. Sabe por quê? Porque a estrutura hierárquica, ela continua existindo. Se não existir, a empresa quebra. Porque não existe movimento sem cabeça. Verdade. Então, não podemos confundir as coisas. E, normalmente, as pessoas que têm essa cabeça são um pouco mais autoritárias. Não, um líder ele precisa ter autoridade, ele não precisa ser Agora, autoritário, mas é autoridade, ele tem que agora, exercer. sem a autoridade, não vai. Então, às vezes, as pessoas confundem a liderança humanitária, um comportamento de sensibilidade, humanidade, com não ter autoridade. Porque tem, hoje em dia, no mainstream aí, as pessoas confundem, né, o aspecto do que é uma autoridade e ser autoritário. Tanto claro, confunde para o lado do autoritarismo, como confunde para o outro lado, de não ter. E aí tem uma característica pessoal também da pessoa que tem a capacidade de receber, como é que eu vou chamar isso? A pessoa que tem uma capacidade de lidar com a disciplina. Né? É importante também, né? Aliás, uma das coisas que eu comento assim que para funcionar, seja no ambiente profissional como no ambiente pessoal, é compromisso e disciplina. Como é que se consegue algum resultado se você não tem compromisso? E como é que você realiza algo se você não tem disciplina? Não tem como. Como é que eu posso ser pianista se eu não estudar, não tiver disciplina de estudar? Então, aí pegou o ponto. Aí a pessoa vem, né? Não estou satisfeita do meu trabalho. Não. Aí você vai ver, o problema não é vocacional. É falta de disciplina, às vezes é preguiça, é falta de conhecimento na área. Próprio de querer estudar e conhecer e saber mais. Entende? Aí a pessoa fica buscando o caminho da facilidade, assim, sem saber que ela precisa vencer as dificuldades. Né? Porque senão, quem é que aprende sem errar? Nossa, é assim, só erra quem tenta. Quem não faz nada, não erra. Não erra. Você não quer errar? Então para de fazer qualquer coisa. Mas também não aprende. Então, né, assim, aí uma mensagem aqui para os mais jovens, né? Às vezes, outro dia eu atendi uma pessoa jovem que ela não estava mais querendo trabalhar na fábrica que ela trabalhava, na indústria, porque ela via que aquilo não faz muito tal, eu queria ser uma coisa mais ligada ao meio ambiente e tal. Eu falei, tá bom, né?
você ir mais de um jeito. Porque você acha que o operário lá da fábrica de celular, o trabalho dele é menos nobre do que um ativista de meio ambiente? Hum. Quando não respondeu, eu falei, pois não é. Não é tanto que você está com seu celular aí, que é de última geração, Graças a Deus. porque o cara estava lá trabalhando. Uhum. E nós vamos usar o celular para poder fazer o trabalho do meio ambiente. Claro, isso aí ele não vai. Então há uma confusão, sabe, de querer ser bom. A pessoa acha que ela só vai ser boa, boazinha, se ela fizer alguma coisa, seja pelo ambiente, seja pela sociedade, seja pelo que for, e às vezes não tem capacidade nem competência Para poder fazer. para viver em paz com a própria família. É verdade. O Maurício, e como que a gente pode ter a certeza de que a gente está na carreira certa? Olha, eu vejo que são sinais exteriores. O que é a validação pelos outros? Primeiro, a validação pela própria pessoa, né? Pessoas têm que é se sentir satisfeito, né? É um estado de espírito. Verdade, né, gente? A pessoa que precisa de muito prazer, ela não está satisfeita, porque o prazer é o estado da matéria. Entendeu? A pessoa precisa de muita farra, muita coisa, não está satisfeito. Pode ser o presidente da empresa, mas não está satisfeito, não. Alguma coisa está faltando ali. Então, a satisfação que a pessoa tem, o estado de espírito, né? E o resultado que ela considera, porque, assim, o que é o resultado, né? Se ela monetiza adequadamente? Por exemplo, uma vez chegou um cliente para mim, só foi lá atrás, né? Ele falou, olha aí para mim se é um Fusquinha ou um Mercedes. Porque se for um Fusquinha, eu já estou com ele aqui, já vou ficando tranquilo, não preciso continuar essa luta toda. Entendeu? É a pessoa também saber até onde ela pode chegar. E nem também todos vão chegar no topo né? da pirâmide. É isso. Por exemplo, se eu falar assim, eu quero fazer meu show no Carnegie Hall, e se eu não fizer, eu vou ficar frustrada. Eu não quero fazer meu show no Carnegie Hall. Será que o show aqui no Clube Pinheiros não está atendendo no bem Clube nesse Pinheiros, momento? 3 anos, com mais de 7 mil pessoas. Gente, estou feliz. Eu digo assim, por exemplo, quando algum cliente me dá um retorno positivo do meu trabalho, esse preço que eu estou recebendo é o de maior valor, né? É maior do que o valor financeiro, né? Para o estado de espírito. Então, eu vejo que é isso, a pessoa sentir, ela precisa se conhecer, para ela saber o que ela está dando de valor, se ela está contribuindo, se ela está se sentindo bem. E isso reflete na vida dela como um todo. Né? E com relação ao talento, eu vi aqui, o talento, como a gente reconhece que é uma pessoa talentosa ou uma pessoa dedicada que foi lá e desenvolveu aquela habilidade? Eu vi um exemplo disso quando eu era bem criança, né, do pianista. Na sua carreira, né? A pessoa que estudar piano, 9 anos, né, que é o tempo. 9 anos, clássico são 9 anos. Ela vai tocar piano. Aí ela pode ser uma tocadora de piano, mas não é uma pianista. Mas não é uma pianista. Eu era tocadora de piano. Passava com 5 no exame. Pronto, no limite, né? Agora, o que é um pianista? Aí é que você vê o talento, a diferença. É como toca as pessoas. Como toca as pessoas, como o resultado, né? Então eu acho que eu estou na minha vocação, e eu tenho talento, porque assim, não basta ir lá tocar. Não. Porque você aperta o play e toca qualquer coisa. Agora, você ir lá, tocar uma canção que você consiga despertar na outra pessoa uma emoção, é uma diferença enorme. Então, esse talento na área musical, é mais fácil da gente perceber e entender, né? Mas existem os talentos em outras áreas, né? Na área da design, ciência, por exemplo. Na área do design, na área criativa a gente vê, mas na área da engenharia também. Não, você pega o Tomiotaki, as edificações, né? Isso ainda é criativo. Estou dizendo o engenheiro que fez esse prédio aqui, se ele tiver um talento mesmo, ele consegue fazer melhor do que o outro que é só um técnico. Porque ele tem uma relação com o produto, com o resultado, com o trabalho dele, que é uma relação mais... É como se ele e o trabalho fosse a mesma coisa. Isso que é o talento. Ele transcende um pouco a técnica, mesmo que seja uma coisa absolutamente técnica. Agora eu vou fazer uma pergunta ali. Você
como astrólogo empresarial, com tudo isso que você desenvolve, cada vez que ele vem aqui, ele traz uma novidade. Talento, desenvolveu habilidade e vocação. Eu vejo que tem dos três, né? A vocação eu vejo que porque é uma coisa que começou em mim muito cedo, né? Começou mais no caminho de estudar a natureza humana, eu estudei parapsicologia, né? Hipnose, toda essa mente humana, e continuo estudando. E sempre gostei muito de física, que também eu estudo a natureza humana. Por isso fui fazer engenharia, no caso, engenharia química ainda. Mas a astrologia chegou num momento da minha vida, com 17 anos de idade, e eu comecei a estudar aquilo e em nenhum momento veio algum questionamento se aquilo, como algumas pessoas, é uma crença, isso. Não, a astrologia eu fui estudando e vi que fazia Mas a sentido. astrologia não é científico? Ela Ou não é? Não é considerado científico ainda. É científico, mas academicamente, na maior parte do mundo, ainda não. Né? Mas então continue a gente falando aí, pode continuar. E aí? Então a gente vai estudando, eu fui estudando, né, astrologia, e em paralelo com a engenharia, me formei, fui trabalhar como engenheiro, depois pós-graduação em administração, tudo, e em paralelo sempre a astrologia. E aí eu vi que a astrologia e a administração podiam se unir uma coisa na outra. Entendeu? Então eu acho que aí entrou o efeito, vamos dizer, principal, que quando eu deixei de ser executivo para ser astrólogo, era com foco na astrologia empresarial e vocacional. E aquilo lá veio a somar. Aquilo fez parte de um conteúdo, de uma vivência e de um conhecimento também. Porque dentro da astrologia, a pessoa pode conhecer a astrologia, mas, por exemplo, a astrologia na área da saúde, a astrologia médica, ela vai ter que conhecer alguma coisa da parte de medicina para poder ter a visão. Vai complementar, e na administração a mesma coisa, aqui na carreira a mesma coisa. Quando eu comecei a atender as pessoas, foi 89 na verdade, mas eu deixei a empresa em 92, fiquei um tempo trabalhando em paralelo, foi quando teve aquele negócio de reengenharia, e demitiu gente pra caramba. Então eu tinha um mercado, eu fui trabalhar em parceria com uma pessoa da área de seleção de pessoal, headhunter, né? Então eu atendi muita gente nesse processo de transição de carreira, o que trouxe a experiência, entende? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a experiência. Dentro da astrologia também. Então, uma coisa fundamental em tudo isso que você está falando é o quanto é importante conhecimento. Sem conhecimento, a gente não chega em lugar algum. E principalmente o autoconhecimento. Agora, o autoconhecimento que a gente transmuta em sabedoria, e que também não basta, né? Porque esse livro aí que você está, esse último, Sintonia, eu comento que conhecimento é importantíssimo. Só que conhecimento por si só, adianta eu ser uma enciclopédia e não ter a sabedoria para aplicar o conhecimento? O que na astrologia a gente fala do Júpiter, né? O conhecimento, o estudo, o aprendizado, tudo, e o Saturno, que é a sabedoria. A aplicação. E tem mais um componente, não sei como é que ele vai definir. É que o conhecimento e a sabedoria compartilhados, porque também se você guardar só para você, vai adiantar o quê? Né? Agora, gente, até porque o conhecimento não é nosso, né? A gente pode adquirir um conhecimento, né? Mas o conhecimento é de uma fonte universal. É a fonte universal, é claro. O Maurício, para a vocação, a influência dos astros, por exemplo, dependendo de como estava a conjunção dos astros, aquela pessoa vai estar habilitada a ser astronauta, por exemplo. Não, veja, não tem dúvida. Cada planeta, cada um dos astros está associado a uma determinadas características, habilidades e também, vamos dizer, até profissões. Né? Então, aí você tem as profissões mercuriais, por exemplo, ligadas à comunicação, transporte, movimento. Então, tem isso. Né? Mas, por exemplo, um advogado, se o mercúrio dele não for bem habilitado, vamos dizer assim, né? Não vai ser fácil, porque ele precisa usar a comunicação como ferramenta de trabalho. Claro. Então esse é o conjunto de coisas, e cada astro tem a sua configuração, mas a configuração do mapa faz com que haja as combinações, que elas são absolutamente pessoais. Hoje nós não viemos falar de astrologia, embora eu esteja, acho que dentro de uma das maiores autoridades astrológicas do Brasil, é o Maurício Bernes. Mas nós viemos falar de vocação.
Comunicação. Mas eu vou fazer uma perguntinha para a gente encerrar, que já bateu no sinal. Depois, se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Por aqui. Então, uma Maurício, o que voga mais no perfil de uma pessoa? É o signo que ela nasceu ou o seu ascendente? Não, cada coisa tem o seu lugar. Né? O signo solar é o que a pessoa é, na sua essência, e eu vejo que é o que ela tem que desenvolver, as qualidades da natureza daquele signo, e vencer as dificuldades que aquele signo representa. Esse é o trabalho que o Sol, na minha visão, representa o próprio espírito da pessoa. Que é o que ela nasceu, então. Só que aí tem os aspectos que o Sol faz, a casa astrológica, tem toda uma configuração. O ascendente, ele está ligado à encarnação. Seria a Lua? Não, é o ascendente. É o horário que ela nasceu, tem um signo ascendente, que é o signo que aponta para o lado leste no momento que nasceu. Então ali está ligado à encarnação, tipo físico, personalidade, características mais exteriores. Vamos dizer assim, a personalidade exterior. Né? Então é como se fosse o veículo para a expressão dela. Então, a combinação entre o signo solar e o ascendente. E tem o signo lunar, que aí nós podemos marcar outro dia, para falar da motivação. Vamos. Porque não tem esse negócio de carreira, de habilidade, tudo tem que ver a motivação da pessoa. Tá? Porque você me conhece tão bem, ele conhece assim, todos os meus astros, do que está passando. Ariana, com ascendente em aquário, eu tenho essa personalidade que você já viu, agitada e tal. Só que eu conheço a Ariana, que assim, a paz, a tranquilidade em pessoa, só pode ser por causa do ascendente. Não, tem um conjunto do mapa, tem o Marte, que é o planeta regente, tem diversas posições que vão trazer a individualidade. Tá. E dentro da antroposofia existe uma afirmação de que a cada existe o nódulo lunar, que acontece com 16 anos e meio, 36 anos, depois 56, que é a conjunção dos astros igual ao momento que você nasceu. Não sei se você já ouviu falar disso. Não, que é o nódulo lunar. O nódulo lunar é um ponto o nódulo lunar é um ponto calculado entre o movimento aparente do Sol e o movimento aparente da Lua. Que repete o seu nascimento? Não, quando você nasceu está numa posição, e isso vai se repetir, tem um ciclo, né, nodal, 27 anos e meio, tá? Mais ou menos, exatamente isso. É porque quando a gente faz o biográfico antroposófico, você revive e realmente acontece. Não, aí tem esse, mas no biográfico tem também o ciclo de Saturno, aproximadamente 7 anos. Então tem diversos ciclos. Todos os planetas e pontos, como o nódulo lunar, que são pontos calculados, eles têm um ciclo de repetição. E cada um vai estar associado a um desenvolvimento cíclico da pessoa. O de Júpiter dá 11 anos e meio, 12 anos aproximadamente, então 11, 12, 24, 36, aí vai nesse múltiplo. O de Saturno dá 29 anos e meio, que se resume a ciclos de 7 em 7, para arredondamento, né? Então, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, aqui só para dizer, por exemplo, essa pessoa aqui, então ela tem uma tabela de qualidades e de desafio. Então, por exemplo, tem liderança, ambição, visibilidade, prestígio, determinação, mas tem autoritarismo, exigência, egoísmo, estresse, rigidez. Aí ela mesmo vai marcar ali onde é que ela se enquadra. E aí atente-se também aos desafios que pode enfrentar nessa área para considerar o impacto. Então, egocentrismo, tendência a focar excessivamente em si mesmo nas comunicações, impaciência. Ela vai marcando. Isso tudo são várias sessões? Não, isso aqui é um mapa que ela compra online, recebe o PDF e ela faz com ela mesma. Por conta própria. Então isso veio se somar ao que você já fazia? Sim, eu faço a consulta. E se a pessoa quiser marcar uma consulta, aí entra no site lá, marca a consulta, vai ser online, né, pelo Zoom. Sim. Aí tem mas eu gostava quando eu ia lá no seu consultório, tá? Agora a gente faz tudo online, né? Tudo online. Posso ir lá? Você deixa eu ir lá? Gente, para variar, o tempo estourou, todos os programas eu estouro, não tem jeito. E eu queria agradecer super a sua presença e que você deixasse para que esse ano de 2025 já passou um mês, né, gente? Qual a sua mensagem? Olha, a mensagem é o seguinte: nós estamos num momento em que exige de todos nós, cada vez mais, autoconhecimento, determinação, e falamos aqui um pouco antes, né? A pessoa realmente querer crescer na vida e saber qual é o dimensionamento desse crescimento, né? Sair um pouquinho do que é o mainstream, o pensamento coletivo que se impõe pela mídia, seja lá pelo que for, e descobrir dentro de si mesmo qual é o seu propósito de vida. Que caminho a trilhar, né? E eu deixo aqui para vocês a minha mensagem. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Né?
Observe se você sabe onde você quer chegar. E aí você delineia. E faz uma consulta aqui, que se você está indeciso aí com a sua profissão, converse com o Maurício Berges. Agradeço a sua presença e você já sabe que eu tenho o Betcast. Aliás, você vai no Betcast também, tá? O Betcast é um pouco mais ousado do que o Sintonia, mas tem uma tônica igual. Só boas notícias. Que bom. É isso que nós estamos precisando. Uma boa semana e bem-vindos aos quase 400 programas Sintonia, Maurício. Já. 10 anos, quase 400 programas. E eu só tenho esse programa porque você está aqui me acompanhando. Tchau. Obrigado, viu? Obrigado a você. Tchau.